Então, pessoal, como que nós vamos criar, né, os elementos aqui, as linhas dentro da nossa tabela, tá? Eu vou vir aqui, tá? No caso, aqui quando a lista de eventos tiver 0 elementos, nosso código acaba aqui. Então eu vou colocar um return aqui, tá? E nada que tiver aqui, daqui para baixo vai ser executado se a lista estiver vazia. Isso evita que eu tenha que colocar um else aqui e criar, né, tudo aqui dentro desse else, tá? Se a gente só tem esse if e acabou, né, então a gente pode colocar o return, fica um pouquinho mais limpo o nosso código, tá? E aqui embaixo eu vou ver como adicionar os elementos, tá? Então, para adicionar os elementos, né, na tabela, nós vamos ter que iterar, né, iterar sobre toda a nossa lista, sobre todo o nosso vetor, tá? Para pegar esses eventos e criar os elementos, né, para cada evento, tá? Existem várias formas de fazer essa iteração em cima de um vetor usando o JavaScript, tá? A gente pode usar um for normal, a gente pode usar um for in, pode usar um for off, a gente pode usar um laço, né, funcional, usar ali um map, algo do tipo, tá? São muitas maneiras de fazer basicamente a mesma coisa. Eu vou usar aquela que é a mais simples, que a gente está mais acostumado, para não complicar muito o nosso código, que vai ser usando um for tradicional. Então eu vou fazer um for que começa aqui var i igual a 0. Então vai ser um for com um índice chamado i, tá? Que vai rodar enquanto i for menor do que o tamanho, né, o comprimento da nossa lista de eventos. E a cada iteração ele incrementa 1 no i. Então eu começo em 0 e vou até o comprimento da minha lista de eventos. E aqui dentro eu vou pegar cada evento. Então eu vou fazer aqui var evento igual lista de eventos índice i. Com isso eu estou pegando, né, o evento, cada um dos eventos que estão dentro da minha lista. Então, como eu só tenho um único evento, essa variável evento aqui vai representar exatamente isso aqui, né, na primeira iteração, que nesse caso aqui vai ser a única por enquanto, tá? Então aqui embaixo agora nós vamos criar os elementos desse evento e vamos adicionar esses elementos depois na nossa tabela. Então quais vão ser esses elementos? Primeiro, pessoal, eu vou ter uma linha, tá? Então eu vou criar aqui, ó, var linha igual a, e aí eu vou usar aqui um método chamado createElement, tá? Que fica aqui, né, no objeto global document. Esse método, né, createElement, criar elemento, pessoal, o que que ele faz? Ele cria um elemento do HTML, tá? Então aqui, ó, o primeiro atributo, o primeiro parâmetro para ele é o nome da tag desse elemento que a gente vai criar. Então a gente está criando uma linha para a tabela, a gente vai criar então aqui um tr, tá? Um elemento do tipo tr. Mas onde que eu estou criando esse elemento? Eu estou inserindo ele na tabela? Não, tá? Aqui a gente só está criando esse elemento na memória. Ele ainda não está dentro do nosso documento, dentro da nossa tabela. Ele só existe na memória, né, no JavaScript por enquanto. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa propriedade, né, sobre esse método, vocês podem vir aqui, ó, document create element, já tem até aqui uma referência, mas aqui no Google, né, vai ser primeiro resultado, ó. Aqui a gente cria um novo elemento HTML, né? A gente ainda não insere ele no HTML, e aqui embaixo acho que tem um exemplo, ó, de como então inserir ele depois dentro do HTML, tá? A gente já vai inserir, mas por enquanto, antes de inserir a linha dentro da tabela, a gente tem que inserir, né, as células na linha, tá? Então vamos vir aqui e vamos criar as nossas células. Então eu vou ter aqui, ó, var célula nome. E essa vai ser uma document create element td, tá? Vou ter também a minha var célula data. Vai ser a document create element também outra td. E por fim eu vou ter a minha célula ações, né? Célula
ações. Opa, que a gente vai colocar aqui, ó, igual a document, create element, td. Então essas são as 3 células que eu vou ter na minha linha. Essas células, pessoal, isso aqui são elementos. A gente pode pegar então e adicionar, né, valores, adicionar um texto, alguma coisa do tipo nessas células. Então, próximo passo aqui, eu vou vir aqui e fazer assim, ó, célula nome ponto inner text igual a evento ponto nome, tá? Esse evento.nome eu estou pegando, né, o evento aqui da minha lista de eventos, pegando a propriedade nome, tá? Aqui eu vou pegar o célula data.innerText evento.data, tá? A data, pessoal, ela é um objeto do tipo date, né? Daqui a pouco a gente vai fazer a conversão, a formatação dela. Por enquanto, vamos deixar ela aqui. Ele deve transformá-la para uma string e aí a gente vai poder exibir. No caso célula ações, por enquanto nós não vamos colocar conteúdo nenhum. Tá? Então depois que eu inseri o conteúdo nas células, agora eu vou inserir as células na linha. E como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, linha, ponto, e aí eu tenho aqui esse método chamado appendChild. Append é colocar no final, né? E aí eu vou colocar um filho, né, um elemento filho no final da minha linha. Então eu vou começar pela célula nome. Na sequência eu vou colocar a célula data, tá? Na ordem que elas aparecem na tabela. E depois eu vou colocar aqui, ó, a célula ações, certo? E depois, o que que eu faço? Eu pego a minha linha e insiro na tabela. Então eu tenho aqui a referência para a tabela de eventos. Eu vou vir aqui, tabela eventos, ponto, append child, linha, tá? Será que isso aqui já é o suficiente? Vamos dar uma olhada lá na nossa agenda? Olha só, tá aqui já o meu primeiro evento. O evento de exemplo que a gente acabou de criar. Ele está exibindo aqui, né, com a data, que no caso é a data atual. Se eu der um F5 aqui, ele vai atualizando essa data, porque nós estamos criando um new date aqui. Mas é isso. Dessa forma, nós criamos, né, todos os elementos na memória e inserimos esses elementos na nossa tabela de eventos. Se a gente vier aqui no inspecionar, né, em elementos, vocês vão ver, ó, que a gente tem aqui o TR e tem aqui os TDs que a gente acabou de criar. Certo, pessoal? Bem simples, tá? E agora eu quero mostrar um pouquinho aqui na documentação para vocês. Vou procurar aqui pela documentação do Append Child, né? Para vocês darem uma olhadinha e verem também quais outras opções que a gente tem para inserir elementos no HTML. A gente cria o elemento lá com o Create Element, tá? E aqui no caso a gente está usando o Append Child, né? Nós usamos aqui para inserir, né, no final. Por exemplo, aqui eu estou pegando a célula nome, inserindo no final da linha. Depois eu pego a data e insiro depois do nome, né, no final da linha. Depois ações no final. Mas nós também podemos inserir em outras ordens, tá? E aí depois aqui eu pego a tabela e insiro a linha no final da tabela, certo? Se nós viermos aqui, ó, aqui tem a documentação do Append Child e aqui embaixo, ó, a gente também tem alguns outros métodos, né? Tem métodos para remover, métodos para substituir, métodos para inserir antes, tá? Então a gente acha, né, todos essas formas aí de inserção aqui, tá? Na documentação, no caso do objeto Node, tá? Esse objeto Node, ele representa um elemento, né, base aí do HTML, tá? E aqui a gente tem os métodos, podemos clonar, né, um elemento, dá pra gente fazer bastante coisa. Tudo bem? Então, pessoal, a gente fez isso aqui, tá? Tem um bug aqui nesse código, tá? Por enquanto esse bug não está aparecendo, mas daqui a pouco vocês vão ver que ele vai aparecer, tá? Se alguém aí já matou qual é o bug e quiser corrigir, quiser deixar aí nos comentários, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai ver esse bug também,
tá? Mas é isso. O que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo é a criação de elementos, como fazer, tá? E como inserir esses elementos aqui no HTML. Tudo bem? Essa é a forma aqui que eu acho que fica mais usável, tá? Mais fácil de manter depois. Até o idealmente, né, a gente pegaria todo esse código aqui e extrairia numa outra função. Mas por enquanto eu não vou fazer isso, tá? Depois a gente vê isso também, se for o caso. Também poderia ter feito dessa forma aqui, ao invés de criar os elementos, inserir, né, o HTML direto no inner HTML aqui da minha tabela de eventos, tá? É outra forma de resolver o problema também, funcionaria, mas essa aqui, né, fica mais... Isso aqui, fazer esse tipo de coisa, a gente já começa a misturar HTML e JavaScript. Então isso aqui pode gerar problemas de manutenção, dificuldades no futuro. Isso aqui a gente está usando simplesmente o JavaScript, né, para criar os elementos e inserir no HTML. Então fica um código, pode ser um pouquinho mais trabalhoso, né, num primeiro momento, mas é um código mais limpo e mais fácil de manter futuramente, tá? Então nesse vídeo a gente matou a exibição da nossa lista de eventos. No próximo vídeo, a gente vai deixar de lado esse evento de exemplo aqui, tá? Vai remover ele e vai passar a exibir os eventos que nós formos inserindo diretamente aqui na nossa agenda. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo.